Graça e paz, amados. E nós vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor hoje, sobre a importância da comunhão. É um texto conhecido dos irmãos, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque temos a liberdade, Pai, de proclamarmos o teu evangelho, Senhor, livremente. Te agradecemos porque temos a oportunidade, Senhor, o privilégio de estarmos reunidos para falar mais o teu nome, Senhor. Nos ensina, Pai, aquilo que tu queres nos ensinar, Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais de ti, assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O ser humano, e isso não é uma questão de um grupo específico, não é só na igreja, não é só uma idade, uma geração específica, o ser humano, naturalmente, ele é dado a extremos. O ser humano, ele ou está no 8, ele está no 80. Ele vai de 0 a 100 muito rápido. Ele está numa extremidade, ele vem andando, ele não para no meio, ele continua até a próxima. Alguns sociólogos, eles têm estudado sobre isso e falam que o natural, o jeito que o ser humano progride é assim: começa, a comunidade tem um problema, e aí eles encontram uma solução para esse problema e começam a aplicar essa solução. Até que essa solução vai evoluindo, até essa, que era antigamente uma solução, começar a se tornar um problema também. Dentro da igreja, a gente tem, por muito tempo, até hoje a gente tem, muitos irmãos que limitam a espiritualidade ao culto público. É o dia de ver Deus, o lugar de ver Deus, a roupa de ver Deus, e aí vem domingo de manhã, domingo de noite, às vezes na quarta, e acha que está suficiente. Acha que a espiritualidade está ali e está tudo bem. E aí a igreja como um todo, principalmente nós batistas como denominação, a gente vem buscando trabalhar contra isso. A gente vem batendo na tecla da importância do seu devocional com Deus. A gente fala muito do PGM, do de casa em casa, do relacionamento discipulador, justamente para tirar um pouco dessa ideia que muitos irmãos nossos têm de que o culto público é suficiente. Ah, não, estou escutando a palavra ali, tá bom. Só que a gente sabe que não é assim. Por exemplo, você não se alimenta uma vez só na semana, ou 2 ou 3. Você se alimenta todo dia. O ser humano, ele não pode passar muito tempo sem água e comida, porque ele desfalece. Nosso espiritual é assim também. E aí nós começamos a falar muito do culto privado, de seu devocional, de você orar a Deus em casa, de você ler a palavra em casa. E aí muitos irmãos foram para o extremo nisso também. Ah, não, eu faço meu culto em casa, eu não preciso mais ir para a igreja. Eu oro dentro da minha casa, eu leio a palavra em casa, vou para a igreja para quê? Como se essas coisas elas fossem mutuamente excludentes. Ou você vai para a igreja, ou você vai para o culto, e a gente limita o nosso relacionamento com Deus nisso. E a gente não pode ter esse pensamento excludente, digamos assim. Porque, por exemplo, você não vira para o seu trabalho e fala: ah, não vou trabalhar hoje porque eu já trabalhei ontem, está suficiente. Você não vira para a escola e fala: ah, não, fui para a escola ontem, não vou hoje porque ontem está suficiente. Se você está viajando, por exemplo, está na praia. Ah, não, fui para a praia ontem, não vou hoje de novo não, que um dia de praia está suficiente. Você aproveita todas as oportunidades de realmente estar naquele ambiente. E por que na vida cristã a gente quer limitar? Ah, não, porque é muito culto de oração. Eu já fui no culto de oração na quarta-feira, já fui no culto de oração domingo de manhã e de noite, e vou na terça para quê? E aí a gente fica nessa questão, como se também a nossa espiritualidade estivesse apenas aqui dentro. Tem um pensamento também que muitos irmãos, muitas pessoas, de modo geral, eles separam, fazem essa compartimentalização do que é a vida secular e a vida espiritual. Ah, não, porque o lá de fora é o lá de fora, o aqui de dentro é aqui de dentro.
E eu sinto informar, mas se você é uma pessoa dentro da igreja e outra lá fora, tem um nome muito específico para isso e o nome não é bonito. Então, a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, ele não termina quando a gente sai daquela porta para fora. Muito pelo contrário. É da porta para fora que a gente tem que estar mais consciente ainda de como nós estamos nos portando, de como nós estamos conversando, de como as pessoas também estão nos vendo. A palavra de Deus também vai dizer lá em Atos 7:48 que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está aqui dentro porque a gente construiu esse templo bonito para Deus ficar aqui dentro. Deus está aqui neste lugar porque nós, o povo dele, escolhemos esse lugar para congregar. Mas não é sobre o templo. O templo nosso é muito bonito. O templo nosso é muito legal. A gente gosta muito daqui. Mas a questão não é o lugar. A questão somos nós. E nós, enquanto comunidade, a gente tem que realmente estar pensando nisso, estar pensando na importância tanto da comunhão na igreja, de estarmos aqui nos cultos públicos, orando juntos e escutando a palavra e louvando ao Senhor juntos, como também estar dentro de casa orando, fazendo nossa leitura, fazendo, por muitas vezes, louvando ao Senhor dentro de casa também. Os dois, eles caminham juntos para nos ajudar a crescer espiritualmente. Um outro motivo que ele é muito comum quando a gente escuta alguém falar: por que eu não vou mais para a igreja? Ah, não, porque se decepcionou, tal pessoa falou isso comigo, o pastor falou isso comigo, tal pessoa fez isso que eu não gostei. Ah, não, isso e aquilo. E a gente olha muito para as pessoas e deixa isso nos limitar, deixa isso realmente impedir que nós busquemos cada vez mais ao Senhor. E o ministro John MacArthur, ele vai dizer: a igreja não é perfeita e nunca foi. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para manterem-se afastados da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas por ali. Neste caso, eu penso: você está certo, mas venha mesmo assim, nós temos lugar para mais um. E eu gosto muito dessa frase porque ela não fica muito no pensamento de que aqui a gente está no meio dos santos. Nós estamos sim, mas somos santos que nós buscamos a santificação a cada dia. Nós reconhecemos que somos falhos, pecadores, que todo dia é uma luta contra o nosso pecado, contra a nossa carne, e que nós precisamos a cada dia estar buscando. Então, nós viemos para a igreja porque aqui é um lugar também de nós estarmos encorajando uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros. Mas eu vou chegar lá também. Mas nós também reconhecemos que nós precisamos da graça de Deus. A gente busca melhorar a cada dia, e tem uma frase que eu gosto muito, que é: você se assemelha com aquilo que você adora. Quanto mais nós buscamos a adoração a Deus, e isso não se limita novamente ao culto público, mais você vai se assemelhar com Deus, mais você vai voltar a ser essa criatura que nós somos criados para a adoração do Senhor. Então, nós buscamos aqui na igreja adorar ao Senhor, nós adoramos a Ele em tudo que nós fazemos, nós os adoramos no nosso emprego, nós o adoramos no nosso falar com os nossos amigos, nós o adoramos no jeito como a gente anda, no jeito como a gente faz tudo. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, quando nós realmente colocamos o Senhor no centro de tudo que nós fazemos, independente de onde nós estamos, independente do templo, independente de quem está olhando, quando o nosso pensamento principal todos os dias é: hoje eu vou glorificar ao Senhor, a gente tem uma facilidade maior de estar caminhando do jeito que ele andou. Se a gente pensa: ah, não, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que glorificar a Deus. Se a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe que não glorifica a Deus, a gente pensa duas vezes. Então, é um exercício diário que nós temos que fazer, que ele se torna mais fácil quando nós estamos aqui no meio dos nossos irmãos, junto com outras pessoas que estão realmente nesse mesmo caminhar. É muito bom a gente estar com outras pessoas que têm essa mesma vivência que a nossa. Filipenses 1:6 vai nos dizer: eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la
até o dia em que Cristo Jesus voltar. A boa obra que foi iniciada em nós, ela não é terminada aqui na terra. Ela vai ser terminada no dia que Jesus Cristo voltar. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos buscar esse Senhor que vai completar a boa obra em nós. É um relacionamento constante, é um crescimento constante. A gente não gradua de ser cristão. A gente não vai, aqui na terra, chegar no ponto de perfeição. Todo dia a gente tem alguma coisa para crescer, alguma coisa para melhorar. E nós precisamos ter essa plena consciência de que é isso que nós estamos buscando. Este é o nosso alvo aqui na Terra. É estar buscando nos assemelharmos mais com Cristo, crescer no conhecimento e na graça dele. Tem uma música, e ela é em inglês, mas eu gosto muito da tradução dela, que vai dizer: aquele rei que ressuscitou está me ressuscitando. E eu gosto do jeito que ele fala, me ressuscitando, porque traz essa ideia também. Não é, não, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, agora eu estou pronto. Não, é um processo constante. Eu continuo a cada dia buscando ser uma nova criatura. Agora que eu nasci de novo, agora que o Senhor Deus, que eu reconheci o Senhor Deus como meu Salvador, eu vou buscar cada dia mais estar vivendo de acordo com aquilo que Ele quer para mim. Não é o que eu quero, o que muitas vezes o que a gente quer, o que o nosso coração, a nossa natureza humana quer, muitas vezes, ou acho que na grande parte das vezes, ou quase todas, vai ser completamente diferente do que aquilo que o Senhor quer. Porque o nosso corpo cheio de pecado, ele vai nos levando para o caminho que não é o caminho que o Senhor quer para nós. Então, nós precisamos a cada dia estar verdadeiramente lembrando disso. E quando a gente deixa de congregar, de vir para o culto público, de estar caminhando com os irmãos, a gente perde algumas vantagens. Como eu disse antes, é bom conviver com gente que nasceu de novo. Lá em Coríntios vai falar que quem nasceu no Senhor, nova criatura é, e as velhas coisas já passaram. E é bom quando a gente está dentro dessa comunidade, porque a gente olha para o lado, olha aí os irmãos para o lado, para trás, para frente. Faça esse exercício. Essas são pessoas aí ao seu redor que nasceram de novo. São pessoas que reconheceram juntamente, do mesmo jeito que você, reconheceram que o Senhor Deus é Senhor e Salvador na vida delas. Vocês têm isso em comum, vocês são comunidade, vocês são o corpo de Cristo juntos. E estar aqui congregando, estar aqui no meio dos nossos irmãos é muito bom, porque nos ajuda a lembrar daquele Senhor que morreu por nós. A gente olha para o lado, a gente lembra, tem um motivo para aquele irmão estar aqui hoje, é o mesmo motivo que eu estou aqui. Porque o Senhor Deus foi bom para comigo. Ele é bom para comigo todos os dias, e nós podemos, quando estamos juntos, a gente lembra disso mais fácil. A gente também, e isso é um papo que a gente fala bastante no PGM, sobre as diversas denominações. Nós sabemos que só Jesus Cristo salva. Deus é um só. Mas a gente, aqui na Terra, a gente tem diversas denominações, e você pode estar no lugar que tem as pessoas com mais você se identifica. E isso não tem uma questão, o Deus não vai mudar, o Deus é o mesmo aqui na Batista, é o mesmo lá na Presbiteriana, é o mesmo Senhor. Mas quando nós buscamos estar naquele ambiente que mais nos faz sentir mais confortáveis, digamos assim, com pessoas que nós realmente nos identificamos, facilita a caminhada cristã. Nós sabemos que é difícil sermos cristãos, nós estamos numa realidade, numa geração também, que é muito difícil você proclamar que você é verdadeiramente um cristão, proclamar o Evangelho. A gente vê muito, para quem está na internet, a gente vê muito o tanto de ataques que nós vemos, o tanto de heresias sendo propagadas como a verdade, o tanto de várias pessoas que olham para o Evangelho e veem coisas que não são verdade. E nós olhamos para isso, às vezes a gente fica com medo. Meu Deus, como é que eu vou falar para esse povo que odeia crente, que eu sou crente também? Então, nós precisamos a cada dia estar
firmados na palavra e estarmos aqui no meio dos nossos irmãos ajuda a gente a ter coragem, ajuda a gente a lembrar que não, eu não estou sozinho, eu tenho aqui na terra outros irmãos, outros amigos de Jesus Cristo que estão aqui e com eles eu posso contar. Eu não preciso ter medo de propagar o Evangelho, eu preciso ter coragem. Olha só os meus irmãos aqui do lado que estão fazendo isso. Então, isso é importante. Outra vantagem que a gente perde quando a gente deixa de congregar, e isso é uma questão mais dos cultos de oração, é sobre nós estarmos juntos, sabendo quais são as dificuldades e vitórias dos irmãos e também compartilhando as nossas. Você tem a oportunidade aqui de falar com seu amigo Deus sobre outros amigos dele. Então, quando a gente vem para os cultos de oração, a gente sabe, não, tal irmão está com um parente que precisa de oração. Não, ele está com certa dificuldade. E nos cultos de oração a gente descobre isso. Muitas vezes você não tem tanta intimidade com o irmão para ele vir diretamente com você e falar: olha, meu parente tal está doente, eu estou com tal dificuldade financeira, eu estou com tal dificuldade na família. Mas ele vai se sentir confortável no culto de oração de falar: igreja, por favor, ore por mim. E se você não está no culto, você não tem a oportunidade de estar ali e saber disso, de poder, quando você estiver orando na sua casa também, de falar: meu Deus, quero lembrar nesse momento daquele meu irmão que está com essa dificuldade. E isso é bom. Isso é bom para que nós estejamos orando juntos ao Senhor. É bom que nós saibamos as dificuldades e as vitórias uns dos outros. É bom esse momento de comunhão. Eu fico muito mais feliz quando alguém fala: estive orando por você, do que alguém me elogia com alguma coisa. E eu lembro muito de Sinalva com isso. Porque toda vez que Sinalva fala alguma coisa comigo, ela sempre fala: não, eu estava orando por você, isso e aquilo. E isso me alegra muito mais do que qualquer outra coisa. É saber que eu tenho uma irmã em Cristo Jesus aqui na igreja que ora por mim. E eu sei que ela não é a única, é aqui, mas é a que mais fala sobre o assunto. E isso é muito bom, isso nos deixa feliz. E se a gente deixa de congregar, se a gente deixa de vir para os cultos de oração, para os cultos de doutrina, para os cultos públicos, qualquer culto, a gente perde essa oportunidade, tanto de ter pessoas orando por nós, quanto a oportunidade de orar pelos outros. E isso é verdadeiramente um privilégio que a gente não pode abrir mão. Outra vantagem que a gente perde quando a gente deixa de congregar é usar os nossos dons para abençoar outras pessoas. 1 Pedro 4:10 vai dizer: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. E eu gosto muito quando ele fala múltipla e variada, porque a gente sabe que os dons dentro da igreja são diferentes. O Senhor deu a cada um dom diferente, justamente para que onde um é fraco, o outro pode fortalecê-lo. E isso é muito claro quando a gente, por exemplo, está arrumando as coisas aqui na igreja. Eu tenho zero criatividade para nada. Eu sou uma pessoa zero criativa. As criativas estão lá. Mas eu, do outro lado também, as criativas estão aí. Mas eu manjo muito de computador. E aí, com a minha habilidade no computador e a criatividade das irmãs do Ministério de Comunhão, a gente junta e faz umas coisas muito legais aqui na igreja. E isso eu acho que é o epítome do que é o trabalhar na obra do Senhor. É a gente juntar o dom de um com o dom do outro, a gente trabalhar para um objetivo em comum. É o trabalhar para o glorificar a Deus. E você não vai ter essa chance de trabalhar, de usar o seu dom junto com o dom do irmãozinho, se você fica em casa e acha que está suficiente você ser cristão dentro de casa. E outro ponto no qual você pode usar os seus dons é para abençoar a vida do seu irmão. E isso é algo que eu acho que a questão da comunidade foi mais cirúrgica, digamos assim, nesse ponto. Atos 2, eu esqueci qual vai ser o versículo, mas em Atos 2 ele vai dizer que eles estavam juntos e faziam tudo juntos e vendiam os seus bens para aqueles que eram necessitados. E isso era
o que era ser cristão? A igreja primitiva estava nisso aí. A igreja primitiva ia e estava junta e ajudava uns aos outros naquilo que eles precisavam. E isso é ser igreja, isso é ser comunidade. A gente olhar para o irmão e a gente orar por ele, com certeza, porque a oração é importante, mas naquilo que eu posso ativamente ajudá-lo, eu poder ajudar. E isso em vários objetivos, mas aqui na igreja a gente tem, por exemplo, o Projeto Vida. A gente tem irmãos aqui na igreja com habilidades musicais, que usam suas habilidades musicais não apenas aqui no culto público para adorar e nos guiar no momento de louvor, mas estão também ensinando outras pessoas a terem esse dom também. E isso é comunidade cristã. A gente vai também ter mais aulas de outras coisas, o Projeto Vida está crescendo, mas isso é a comunidade cristã. É o seu dom que Deus lhe concedeu, em vez de ele ser uma piscina e represar ali, não. O seu dom ele está gerando vida, está gerando graça, está levando a palavra de Deus para outras pessoas com esse dom. Um ponto também que a gente perde quando nós não estamos na comunhão é a questão do mutuamente. Aí eu volto para o primeiro versículo que eu li. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. E esse mutuamente, esse uns aos outros, ele é utilizado na Bíblia diversas vezes. E a repetição ela é realmente um indício do que algo é muito importante. O Senhor Jesus ele repetiu várias vezes: orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, sede hospitaleiros para com os outros, carregai as cargas uns dos outros. E essa repetição, essa constância com a qual o Senhor Jesus falou da importância de nós estarmos verdadeiramente apoiando uns aos outros, é outra epítome da nossa comunidade cristã, da importância de estarmos em comunhão. Nós precisamos estar juntos e precisamos uns dos outros. A gente falou disso na EBD dos Jovens, na última revista, a gente falou disso no PGM dos Jovens também. E isso é muito importante. É a questão de nós deixarmos de lado o individualismo que muitas vezes o mundo atual, muitas vezes o mundo secular, que a gente gosta de fazer essa separação, fala: ah, não, é o meu, eu preciso ir atrás do meu, eu preciso estar trabalhando para me exaltar, para ser o melhor naquilo que eu faço, para que as pessoas reconheçam que eu sou muito bom naquilo, e a gente fica olhando muito para o próprio umbigo. E na igreja é onde a gente tem que aprender a deixar de lado esse individualismo. Na igreja não é o seu, não é o seu, não é o meu. É o nosso, é o uns aos outros. E nós precisamos também, e quando eu estava pesquisando sobre isso, um dos pontos que muitas pessoas falam é sobre a questão da exortação. No PGM a gente fala muito disso, sobre a questão do prestar contas. E o prestar contas não é você cuidar da vida do outro. Não é sobre isso. O prestar contas é porque é muito mais fácil você se manter num objetivo claro, num objetivo firme, quando você tem outra pessoa do seu lado meio que lhe puxando. Por exemplo, a academia. Negócio que eu não gosto de fazer. Mas Rebeca gosta. Então, se, por exemplo, um dia, por algum milagre, Jesus operasse e falasse: não, Rebeca vai agora fazer academia, eu tinha que ir com Rebeca, porque é uma pessoa que ia me incentivar. É uma outra pessoa que não ia me deixar: ah, não, hoje não vou, não. Ela ia estar ali vendo. E a mesma coisa na caminhada cristã. Muitas vezes a gente tem aquele pensamento muito errado de que, ah, não, porque ninguém está vendo, eu posso continuar nesse pecado. E isso é inconsciente na maior parte das vezes. Mas quando nós temos essa cultura do prestação de contas, de realmente estarmos exortando uns aos outros e nos deixando ser exortados, é mais fácil a gente lutar contra o pecado. Quando a gente tem
essa exortação em amor, é mais fácil a gente pensar, não, eu pequei, eu caí, mas eu posso ir falar desse pecado com o irmão, que ele vai me ajudar em amor. E essa cultura nos leva também a estarmos cada dia, como eu já falei, buscando nos parecer mais com Cristo. Então, que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações, que nós possamos a cada dia estar lembrando tanto da importância de estarmos nos cultos, tanto da importância de estarmos caminhando juntos, da importância de estarmos aqui cada vez mais buscando apoiar-nos uns aos outros, mas em cima disso, junto com isso, não um excluindo os outros, mas que nós possamos lembrar também do nosso culto privado, do nosso devocional, do nosso falar com Deus dentro de casa, e lembrar que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades de estarmos nos aproximando mais do Senhor, aproveitar todas as oportunidades de nós estarmos crescendo na palavra dele, porque, como eu já disse, a vida cristã ela não vai estagnar, nós temos que crescer a cada dia mais. Se a gente para, a gente está retrocedendo. Então, que nós possamos a cada dia mais avançar na palavra do Senhor.